Não, Cláudio. Aí, agora voltou. Agora. Beleza. Então, esses princípios básicos, né, dizem respeito às habilidades que o cirurgião dentista precisa ter para interpretar qualquer imagem, né? Precisa ter uma percepção e uma interpretação da imagem. Como eu disse, uma percepção do que é normal, do que é anormal, e poder interpretar também. Opa, encontrei alguma coisa errada nessa imagem. Mas o que quer dizer isso que está errado? Qual é o diagnóstico disso que eu estou enxergando? Como eu disse um dia na aula para vocês, né? Não sei se eu já falei essa frase, mas quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe que aquele problema existe, a gente olha na imagem e deixa passar, pelo simples fato de não notar a existência daquele problema. Então, a interpretação radiográfica requer uma percepção, né, que é a capacidade de reconhecer os padrões anormais da imagem. Como eu disse, nós aprendemos o que é um padrão de normalidade. Sim, Hélio, o conteúdo da segunda VA começa aqui. Nós conseguimos, graças a Deus, organizar a nossa primeira VA, né? Porque antes da pandemia, como a gente tinha começado um pouco atrasada a disciplina de radiologia, aí a nossa primeira VA também tinha ficado um pouco aquém do conteúdo, né? Mas aí nós conseguimos reorganizar, né? E conseguimos, como nós combinamos, inserir aquele conteúdo de anatomia radiográfica na primeira VA. Então, conseguiu tudo normal. Agora a gente vai viver esse conteúdo dessa da segunda VA normalmente. E começa aqui, né? Interpretação radiográfica. Mas como eu estava dizendo, a gente precisa ter uma percepção, que é a capacidade de reconhecer os padrões anormais da imagem, e precisa interpretar. Muitas vezes a gente olha um padrão anormal e fica em dúvida do que é. E aí a gente precisa de cognição, né? Essa interpretação desses padrões. Mas para isso tudo, a gente precisa de imagens adequadas. Não adianta eu ser o melhor radiologista do mundo, entender tudo de padrão normal, de anormalidade de alguma imagem, se eu não sei interpretar. Aí fica complicado. E se eu não tenho também uma imagem adequada, né, aliás. As estratégias para essa pesquisa, né, a gente precisa traçar estratégias para essa pesquisa visual. Eu preciso saber olhar a imagem por inteira, olhar inteiramente a imagem, né? Eu pego, por exemplo, uma radiografia panorâmica, eu vou olhar ela inteiramente, avaliar todas as estruturas, o todo, reconhecer os padrões anormais, para depois reconhecer uma anormalidade. E quando eu encontro um padrão de anormalidade, eu não posso parar por aí, né? Muitas vezes a gente olha para uma imagem, às vezes tem, por exemplo, uma lesão de grandes extensões, um cisto enorme, e a gente volta o nosso olhar só para aquele problema e esquece de outros, né? E às vezes o paciente tem alguma coisa, às vezes até mais grave, mas o padrão de imagem às vezes uma extensão menor, alguma coisa mais difícil de enxergar e passa despercebido. Então, a gente precisa ter essa estratégia para a pesquisa visual. E precisa ter esse raciocínio para o diagnóstico, né? Se o resultado é considerado anômalo, né? Se tem uma anormalidade ali, então eu preciso de uma localização, de precisar essa localização, né? Muitas vezes uma lesão, a localização dela influencia muito, muito mesmo no meu diagnóstico, o tamanho da lesão, a estrutura interna e a relação com as estruturas adjacentes, né? Então, vou falar, a lesão está localizada na região anterior da maxila. Então, isso aí
Quais lesões que se localizam, que a sua localização é mais... A maioria dos casos acontecem na região anterior da maxila. São tais lesões. Qual o tamanho da lesão? Tal lesão pode adquirir grandes proporções, outras lesões não. Outras lesões adquirem proporções pequenas, né? Não crescem tanto, não insuflam tanto. A estrutura interna, né? É uma estrutura totalmente radiolúcida, é radiopaca, é mista, tem formações de mineralização no seu interior, não tem? Qual que é essa relação com as estruturas adjacentes, né? Ela está afastando o dente, ela está reabsorvendo o dente, ela está destruindo osso, ela está destruindo trabécula óssea, ela está destruindo cortical, ou ela está só expandindo essas corticais. Isso tudo me conta sobre essa evolução da lesão, né? Geralmente, quando uma lesão afasta estruturas, é uma lesão mais, menos, como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. É uma lesão de uma evolução mais lenta, né? Ela evolui mais lentamente, que dá tempo de afastar. Quando uma lesão chega destruindo estruturas, a evolução dela é mais rápido, né? Uma lesão mais aguda. E aí isso vai fazer grande diferença para nós, por exemplo, quando a gente for ver doença da polpa, né? Quando uma lesão é aguda, ela destrói muito o osso, ela é rápida a evolução. Quando uma lesão é mais crônica, a evolução dela é mais lenta, então isso vai fazer com que, às vezes, ela só afaste estruturas e não destrua tanto. Mas voltando à cárie dentária, né, que é o nosso primeiro assunto de diagnóstico, os aspectos radiográficos da cárie dentária, né? Quando a gente chega a enxergar uma cárie numa radiografia, é porque já aconteceu uma certa destruição, né, no tecido do dente, provocando uma radiopacidade. Então, a gente enxerga, geralmente, a cárie como uma lesão, radiopacidade não, gente, uma radiolucidez, né? Então, a gente enxerga a cárie dentária como uma lesão radiolúcida. Lembra, quando tem menos mineralização, o número atômico fica menor, né? Porque ali já não existe mais um esmalte saudável, nenhuma dentina saudável, existe um tecido amolecido, né? Ou muitas vezes uma área vazia, né? Um espaço vazio. Então, o que a gente vai enxergar ali, os fótons de raio-x vão passar mais facilmente por aquele tecido cariado e vão atingir mais o sensor, provocando imagens mais escuras, né? Mais radiolúcidas. E aí a gente vê nesse slide um slide bem típico assim, da evolução da cárie dentária, né? Quando ela se inicia, a gente enxerga ela geralmente no esmalte, né? Aqui já é um segundo passo da cárie. E aí a gente vê que ela começa no esmalte e atinge uma certa área. Quando ela vai para a dentina, a gente sempre vê um triângulo, né? Com a base voltada para a junção amelodentinária. Por quê? Porque a dentina é menos mineralizada e essas bactérias começam a ter um crescimento mais rápido. Então, a gente vê muito nas radiografias, e eu vou mostrar para vocês esse padrão, né? De uma largura da cárie no esmalte e quase sempre essa largura é aumentada, formando um triângulo, né? Com o ápice voltado para a polpa do dente. Por causa dessa mineralização menor na dentina. Olha, e depois a cárie avança, né? Bem em relação à polpa, e se não for feito nada, a cárie avança mais ainda e atinge a polpa do dente, provocando necrose pulpar e reação apical, né? Depois a gente vai estudar as reações apicais, as reações no periápice do dente. Então, como a cárie, vocês já devem ter estudado isso, né? Isso aqui um pouco é chover no molhado. É uma doença multifatorial. Ela atinge o dente, né? Através de uma microflora e
que essa microflora sofre influência da dieta, né? Então, a pessoa precisa ter os dentes, obviamente, né? Se não tiver dente, não tem cárie. Precisa de uma microflora bucal que seja compatível, né, com a cárie, que praticamente todas as pessoas têm, e uma dieta também que favoreça a existência da cárie. Então, todos esses aspectos juntos vão produzir a cárie dentária. E o mecanismo da cárie, né, o Streptococcus mutans, né, que produz uma desmineralização superficial. A gente olha aqui, primeiramente, né, nessas áreas de maior dificuldade de limpeza, né, de higienização, que geralmente são nas fissuras dos dentes, né, da oclusal dos dentes posteriores, ou nas nas fossas dos dentes anteriores, ou nas proximais, né? São lugares de mais difícil higienização que promovem um aumento na colonização dos Streptococcus mutans. E aí, depois dessa desmineralização superficial, ocorre a formação de uma cavidade, uma penetração nos tecidos duros, né, dessas bactérias, e aí é o que eu disse, né? Penetra no esmalte, depois na dentina, ocorre aquele triângulo invertido, depois produz as alterações na polpa, e se nada for feito, destrói o dente. E o papel da radiografia na detecção da cárie, né? A lesão de cárie, como eu já disse, é uma imagem radiolúcida, porque, já expliquei, a cárie produz uma desmineralização no dente, né? Diminui a quantidade de cálcio no dente, de mineral, o tecido se torna mais amolecido e, portanto, quando a gente submete o paciente aos raios-x, esses fótons de raio-x atravessam mais esses locais, né, de desmineralização, onde o tecido está mais mole. E aí os fótons de raio-x passam mais facilmente atingindo o sensor. A radiografia... Gente, tem um microfone ligado aí. A radiografia nos permite, né, é muito importante no diagnóstico da cárie. Primeiro, que ela nos permite uma detecção de lesões iniciais, né, como essa radiografia eu estou mostrando aqui. A gente pode ver aqui, nesse dente aqui, no dente 37, uma pequena alteração, né? Uma cárie inicial na proximal do dente 37 e uma outra cárie inicial na oclusal. Então, talvez, clinicamente, essa cárie na oclusal seja possível enxergar. Ana, vai estar disponível sim, pode ficar tranquilo, depois, hoje ainda eu posto a aula, tá? Mas essa cárie na proximal aqui do dente, é bastante difícil a gente detectar ela clinicamente no seu início, por isso que a radiografia é muito importante na detecção de cárie. Essa última frase aí, pode não ser eficaz na sinalização da atividade de cárie. O que quer dizer isso? Quando eu olho para um paciente, eu vejo cáries enormes, mas eu não posso afirmar que a atividade de cárie daquele paciente seja muito grande, né? Seja uma atividade intensa, porque talvez tem muito tempo que aquelas cáries se iniciaram. Para eu detectar uma atividade de cárie intensa, eu precisaria de duas radiografias em 2 tempos diferentes, entende? Tipo, fazer um raio-x hoje do paciente e daqui 2 meses. Aí sim eu poderia avaliar essa atividade de cárie, se seria uma atividade muito intensa ou uma atividade pouco intensa. Então, uma radiografia só não é muito eficaz, né? Ou várias radiografias em um tempo só. A gente precisa
de radiografias em tempos diferentes para detectar essa atividade de cárie no mesmo paciente. E aí o que eu tinha falado para vocês, né? A gente olha nesse segundo molar uma cárie inicial aqui na mesial e uma cárie na oclusal. Talvez essa cárie da oclusal, em um exame clínico, tranquilamente poderia ser diagnosticada. Mas essa cárie na proximal, quase que impossível, né? Nesse estágio de desenvolvimento dela. Todas duas são cáries praticamente confinadas ao esmalte. Aqui, né, a cárie na radiografia proximal, a gente vê, esse paciente é uma criança, né, provavelmente de uns 6 anos, 7 no máximo, pela erupção dos dentes, a gente consegue detectar cáries grandes nas proximais dos dentes descidos, né? Cáries sobre restaurações, né? Cáries iniciais aqui nas proximais grandes. Uma pequena cárie oclusal aqui, mais cárie sobre restauração. E nos molares permanentes, nossa, já deu 40 minutos? Quase 40 minutos. E nos molares permanentes, a gente consegue ver pequenas cáries, né? Cáries bastante pontuais, confinadas ao esmalte, né? Muito iniciais, que seria impossível a detecção dessas cáries somente no exame clínico. Alguém tem alguma pergunta, gente? Mais radiografias aqui, né? Com cáries iniciais. Essas são fotografias de livro, por isso que tem esse desenho, né? Mas a gente vê aqui no dente 44, 45 na distal, no 44 na distal também, no 45 na mesial aqui, uma pequena indicação de desmineralização, né? Aqui, ó, nesse dente 17, a gente já enxerga uma cárie maior, né? Essa aqui, talvez se a gente pudesse detectar no exame clínico, né, por uma sombra, um profissional mais experiente, mas a gente vê que uma quantidade espessa de esmalte aqui saudável impede a visualização. Então, mesmo uma cárie assim de um porte maior, talvez seja difícil enxergar no exame clínico. O que que acontece? O paciente às vezes com a cárie desse porte, né, esse esmalte aqui da oclusal se torna insustentável, né? Não tem mais dentina sustentando ele. Então, muitas vezes fratura. O paciente chega no consultório e fala para a gente assim: nossa, doutora, o doutor, né? O meu dente não é cárie, isso aqui foi, o dente quebrou. Por quê? Porque esse esmalte fratura, né? A gente fala, não, é porque você tinha uma cárie que não dava para perceber, a cárie estava entre os dentes, então, por isso que muitas vezes é importante a gente avaliar isso, né? Fazer radiografias proximais periódicas dos pacientes, né? Especialmente pacientes que têm um índice de cárie alto, né? Uma atividade de cárie alta, é bom a gente ter um certo protocolo, né? De indicar radiografias interproximais para pesquisa de cárie. Uma coisa que eu uso sempre, assim, no meu consultório o paciente ficou muito tempo com aparelho ortodôntico, né? A gente sabe da dificuldade de higienizar esses aparelhos, então sempre que remove o aparelho ortodôntico, o paciente ficou muito tempo, eu peço, vamos fazer umas radiografias interproximais para a gente pesquisar a cárie, né? Muitas vezes a gente consegue encontrar cáries de proporção muito pequena, né? Muito iniciais e consegue, às vezes, até uma cárie como nessa mesial do dente 45. Muitas vezes eu não interfiro, né? Eu acompanho
Peço para o paciente caprichar na higiene, que às vezes até a gente consegue uma remineralização. Aqui também a gente consegue enxergar uma cárie na distal do dente 14, né? Uma cárie já de um porte bem avançadinho, que pela espessura do esmalte também seria bastante complicado a gente avaliar, encontrar e detectar essa cárie no exame clínico. Aí, né, eu fiz o desenho das cáries para vocês, né? Quem estiver assistindo a aula depois, fica mais fácil de detectar as cáries desse paciente. Vejam bem que praticamente todas as cáries desse paciente, inclusive essa do dente 17 aqui, que tem um relacionamento bastante próximo com a polpa, né? Provavelmente, se o paciente fosse submetido a um exame clínico somente, não haveria detecção de cárie, né, nesse paciente. Talvez essa oclusal aqui do premolar houvesse uma cárie, mas eu ainda duvido que aqui seja uma cárie. Teria que confirmar no exame clínico. Mas olha quantas cáries. 1, 2, 3. Aqui não é o mesmo paciente, né? Nesse paciente foram 3, né? E nesse paciente aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cáries que poderiam passar desapercebidas, né? No exame clínico. Agora, para detectar cárie nos dentes anteriores, eu não sei se eu já expliquei para vocês sobre a radiografia interproximal anterior, né? Não existe mais essa técnica de radiografia interproximal dos dentes anteriores, porque na verdade ela era uma técnica antiga para aproveitar filme. E aí agora a gente não faz mais interproximal de dentes anteriores, a gente faz periapical com a técnica do paralelismo. Então, a radiografia indicada para ver cárie em dentes posteriores realmente é interproximal. Ela é bem mais eficaz que a periapical. Mas nos dentes anteriores, a gente faz a radiografia periapical na técnica do paralelismo, né, de preferência. Lembra que eu falei sobre aquele padrão, ó, da cárie? Ela vem, né, uma área X do esmalte, e quando ela atinge a dentina, ela começa em um triângulo com a base na junção amelo-dentinária e o ápice do triângulo em direção à polpa. É bem normal esse padrão, bem normal de acontecer, olha aqui, né, no lateral. Aqui a gente vê uma cárie inicial, mas a gente já vê esse padrão iniciado aqui. Muitas vezes a gente vê também uma cárie quando ela está no esmalte, né, ela atinge uma proporção X e depois ela se espalha, né, não em forma de triângulo, mas mais espalhada na dentina. Então a gente vê essa imagem aqui. A radiografia não está muito legal, mas eu fiz o desenho para vocês, né? Olha só, né? A gente vê e depois o meu desenho eu não consegui fazer muito triângulo, mas dá para notar isso que eu disse, ó. Quando chega na junção amelo-sementária, ela se espalha, ó, aqui e vem no triângulo. Tá tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Não? Aquela outra radiografia, né? A cárie começa no esmalte e quando atinge a dentina, ela dá uma espalhada. Ninguém? Tá todo mundo dormindo aí? Tá, clima de chuva? Não quer falar nada?
Sobre as cáries na superfície proximal, né? É o que eu disse. As cáries iniciais têm aquele formato clássico do triângulo, né? No início, no esmalte. Mas podem ter também aquelas faixas, né? Podem ser só pontuais, como eu mostrei, aquelas pequenininhas, podem ser linhas finas. E quando elas chegam à junção amelo-sementária, formam um outro triângulo, né? Que eu falei isso também, que é uma base maior que a do primeiro triângulo. E a gente precisa entender que as áreas, as cáries nas superfícies proximais, elas ocorrem muito mais nos pontos de contato, né? Eu olho para um dente, ele tem um ponto de contato com o seu dente vizinho. Por que isso? A gente precisa ter isso em mente. Porque existe um fenômeno chamado burnout, né? Que muitas vezes confunde a gente e faz com que a gente imagine, imagine não, a gente produza um diagnóstico falso de cárie. A gente precisa ter isso em mente, nós vamos falar mais sobre esse burnout, mas por enquanto a gente precisa entender que a cárie, por causa daquele problema de higienização, de acúmulo de bactérias, né, de placa bacteriana e alimento, então, na maioria das vezes, as cáries se iniciam no ponto de contato dos